Olá, minha gente. Sou Raíssa. Estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Essa noite de sexta-feira temos 25 graus aqui em Natal, a sensação térmica é de 26, um pouco quente, tudo normal por aqui, meio nublado, mas nenhum risco aí de chuva, pelo menos não por enquanto. Bom, hoje vamos bater papo sobre rótulos, mas eu queria antes retomar um pouquinho do bate-papo da última sexta-feira. É mais uma prestação de serviço, na verdade. Na última sexta nós falamos sobre essa mudança agora do trânsito, outras coisas além disso, né? Mas falamos sobre as mudanças do trânsito, que agora a gente tem que andar com os faróis acesos de dia. E eu até comentei que acho isso um absurdo, porque não é nem plausível que a gente tenha essa invenção de que só se enxerga um carro se ele tiver com os faróis acesos. Se alguém não enxerga um carro de dia, precisa urgentemente passar por uma cirurgia de correção nos olhos, porque não tem nem cabimento uma afirmação dessa, mas é uma invenção aí do Brasil. Dizem que onde foi adotado, a gente teve uma queda de número nas mortes, né, no trânsito, mas o trânsito brasileiro é um problema grave, não é por causa dos faróis, não. O problema do trânsito brasileiro é muito mais questão de que as regras se aplicam mais aos outros. Todo motorista tem uma sensação de que as regras valem para os outros, não vale para si próprio. Ele mesmo pode parar em fila dupla, ele pode fazer conversão proibida, pode estacionar no canteiro. Eu falo isso até porque eu moro na rua ao lado do Via Direta, e aqui, lá em cima, ali próximo do shopping mesmo, do Via Direta, tem uma divisão na rua, é um canteiro, todo motorista sabe, ou pelo menos deveria saber, né, se lê as leis de trânsito, sabe que não deve estacionar seu carro em canteiro, mas todo horário que eu passo, seja manhã, seja tarde, seja noite, tem algum carro estacionado lá no canteiro. E depois, eu já sei quando não tem carro nenhum estacionado, é sinal de que a STTU passou por lá e já multou muita gente, o CEMOB, infelizmente as coisas funcionam assim. Então, o recado que eu queria dar para esses senadores, né, que foram os que criaram essa lei, é que o que a gente precisa não é mais de lei, não, é de fiscalização. Não se tem acidente de trânsito onde a gente tem polícia, né, o policiamento, por exemplo. Eu nunca ouvi falar de batida ali perto das barreiras policiais, nunca ouvi falar de atropelamento perto de um amarelinho, né, batida, essas coisas, de forma mágica. Quando a gente tem um guarda de trânsito presente, o trânsito flui normalmente, a gente não tem ultrapassagem proibida, não tem ninguém acima da velocidade do trecho, ninguém estaciona em canto errado. Então, o que falta de verdade é fiscalização, a gente não precisa mais de lei. Eu queria até saber se tem mais alguém que, como eu, está se sentindo assim meio maracatu, teitei no meio do trânsito, porque em pleno meio-dia em Natal, a gente com o farol aceso, é uma coisa de louco. Sem falar que no único movimento conseguiram acabar com um recurso que alguns carros tinham, né, que é o acendimento automático de faróis, não serve mais de nada, porque agora a gente tem que andar com os faróis acesos o tempo todo. Rola até umas piadas, aí nas redes sociais de gente dizendo que só é para usar os faróis agora de dia. De noite não tem mais obrigatoriedade não, porque o povo só fala que é para usar de dia. Bom, mas só para retomar, além dessa sensação aí de que eu tô me sentindo uma estranha no ninho com esses faróis de dia, uma coisa absolutamente idiota, mas estou fazendo, viu? Porque lei é para se cumprir. A gente discute, mas cumpre. Eu peguei um Twitter, uma notificação do Twitter daquele 156 Natal. Quem usa o Twitter, né? Quem tem conta no Twitter, é legal seguir o @156 Natal, porque ele dá os alertas do trânsito aqui da capital. Então, se tem alguma interrupção, se vai haver algum deslocamento, algum desvio de trânsito, algum sinal, etc., que mudou, esse Twitter sempre dá um alerta. Então, durante essa semana, esse Twitter aí do 156 Natal andou divulgando as ruas que são rodovias por aqui. Eu não vou saber exatamente onde ficam todas. Eu sou daqui de Natal, mas sou péssima com endereço. Até cai nesses rótulos aí que nós vamos abordar hoje.
Aquele de que mulher não sabe se orientar muito bem no trânsito, né? Então, não que não saiba as leis de trânsito, não sabe se orientar em relação à direção, né? Então, eu me encaixo nesse rótulo aí. Eu, para mapa, se o mapa não vier bem bonitinho, até marcando lá as árvores, o que é que tem em cada canto, eu não consigo transpor o mapa para a realidade com facilidade, não. Bom, então, as rodovias aí que cruzam Natal e que o pessoal tem que andar de farol aceso, eu já digo, acenda o farol direto, é o melhor que você faz para não tomar a multa. Mas é a Tomás Landim, a Ponte de Igapó, a Avenida Industrial João Francisco da Mota, a Avenida Ranieri Mazelli, Avenida João Medeiros Filho, Avenida Moema Tinoco, a Avenida Engenheiro Roberto Freire, a Avenida Omar Ograde, né, que é o famoso prolongamento da Prudente de Moraes, que o Oden Madruga detesta esse nome aí, que deram a essa parte da Prudente de Moraes, porque ela tem um nome, não é mais Prudente de Moraes. Além disso, Via Costeira, Rota do Sol e as BRs, né? A gente tem BR-101 Norte e Sul, a 225, a 304 e a 406, todas essas que cruzam aí Natal são rodovias, então em todas essas tem que andar com farol aceso. A polícia de alguns estados já começou a usar essas câmeras que servem só para segurança, para ver se tem alguém roubando, algum carro parado no trânsito. Já estão usando essas câmeras também para multar, né, os motoristas que andam sem o farol aceso. Então não dá para dar sopa pro azar não, viu, minha gente? R$ 85 se for juntando em cada canto que você for levando essa multa. O negócio vai ficar pesado no bolso, é melhor acender. Mas eu deixo meu protesto aqui contra essa lei, que é absolutamente inútil, na minha opinião. O trânsito de Natal precisa de fiscalização, precisa de educação do motorista, não é um farol aceso que vai mudar coisa nenhuma aí, não. A gente já tem até uns números horrorosos do Brasil, que todo ano mata mais que a guerra do Vietnã, e certamente já se tentou de tudo, né? Já se tentou colocar o cinto de segurança, já se tentou colocar essas blitz, né? Da lei seca, para retirar quem bebe do trânsito. Agora estão querendo acender o farol. Eu confesso, por exemplo, eu dirijo nos Estados Unidos e não vejo ninguém de farol aceso de dia, também não vejo um acidente. E olha que a velocidade lá é bem maior do que a velocidade por aqui, mas as pessoas têm uma noção de trânsito, né, de que as regras valem mesmo. Então, talvez esteja faltando isso por aqui, mas vamos ver se um dia a gente consegue chegar nesse avanço de compreender que a gente não precisa mais de leis, a gente precisa que as atuais sejam cumpridas, e para isso a gente precisa de bastante fiscalização. Não adianta nada criar uma lei se não vai haver fiscalização. Bom, o tema de hoje, né, de rótulos, me veio à cabeça porque essa semana duas coisas bem interessantes aconteceram. Eu vou falar assim da mais recente, depois eu falo da outra que me chamou também a atenção para isso. Nessa semana, a atriz Jennifer Aniston, eu até publiquei no blog, né, no Softball Não, eu publiquei lá uma opinião sobre a carta dela. Lógico que não foi a carta inteira, a carta dela é muito grande, é um artigo, na verdade, que ela fez para o Huffington Post, chamado For the Record, e ela desce o pau na imprensa, né, com força nessa carta. Eu assino embaixo do que ela falou, né, porque ela reclama da perseguição da imprensa a ela, ao marido, e das vezes que ela tem que negar que esteja grávida, sem ter motivo para isso, sem ela ter divulgado a ninguém que estava grávida. De repente começam os boatos, as notícias de que ela está grávida. Então, ela fez um desabafo grande no Huffington Post, e é interessante porque lá no texto que eu fiz, se chama O Lado Ruim da Fama. Quem quiser conferir depois com mais paciência, é só buscar. Ele saiu na terça-feira. Ela reclama desse assédio, e aí eu lembro de um membro do Coldplay, de uma entrevista à TV, ele reclamando do assédio que era imposto a Amy Winehouse, que morava perto da casa dele lá em Londres. E é interessante porque a gente imagina que alguém vai reclamar do assédio que lhe é imposto a si mesmo, né? E
na verdade, ele reclamava do que estava acontecendo com Amy, né? Porque os repórteres se plantavam lá na frente da casa dela e passavam o dia inteiro, a noite inteira, não saíram, uma barricada de fotógrafos tentando pegar assim, o ângulo mais horroroso dela para sair com aquelas reportagens, né? Sempre, Amy, será que voltou para as drogas? Será que estava bebendo? E é como se tivesse assim numa ânsia de buscar o mal, de buscar uma coisa ruim, de destruir mesmo o ser humano, sem ligar muito para o lado de que aquele ator, aquela atriz, no caso uma cantora e compositora de muito sucesso, de muito talento, mas que tinha problemas de fato com drogas e com álcool. Então parece que a gente esquece o lado humano e vive a tentar buscar apontar esse erro, né, a destruir tudo. É uma coisa bem destrutiva. Então, eu me lembrei disso com esse artigo de Jennifer Aniston e ela reclama, ela chama até que o que os tabloides fazem de ritual insano, porque ela diz que ela é posta em perigo diariamente, ela, o marido, porque é uma perseguição que esses paparazzi impõem a ela e quem tiver por perto também sofre, pode ser alguém que não tem nada a ver com aquilo. E ela reclama porque querem uma foto de todo tipo de ângulo dela e a gente sabe que uma coisa são as pessoas maquiadas. Nós mulheres sabemos bem disso, né? A maquiagem esconde muita coisa, deixa todo mundo com o rosto assim muito bonito. E ângulo de câmera também. Agora com essa moda de selfie, de todo mundo quer postar uma foto, todo mundo que está ouvindo aqui certamente já passou por isso, de vamos tirar uma foto, um grupo de 4 ou 5 pessoas, a foto tem que passar pelo crivo dessas 4 ou 5 pessoas, se uma tiver ruim na foto, vamos tirar tantas fotos quantas forem necessárias, até que esteja todo mundo bem na foto, para que, enfim, ela possa ser publicada. E ela reclama disso porque os paparazzi não fazem isso, na verdade eles querem o ângulo que vai dar mais dinheiro, e às vezes o ângulo que vai dar mais dinheiro é aquele ângulo que você tá com o rosto como se estivesse fazendo uma careta e parece que tem uma ruga, um determinado ângulo do seu corpo que você aparenta ter uma barriga, e aí no caso de Jennifer Aniston, por ser casada, por já ter seus 40 anos, 40 e alguma coisa, há uma pressão grande para que ela tenha um filho, então a todo ano surge essa história de Jennifer Aniston tá grávida e todo ano a coitada tem que ir lá e negar, ninguém sabe nem se de fato ela quer engravidar ou não, e se ela quiser, certamente isso é uma dor muito grande, ter que passar o tempo a negar que está grávida. Ela até fala isso no texto, não que ela quisesse engravidar ou não, ela não aborda isso diretamente, mas ela fala do quanto é sofrido ela ter que receber, às vezes, os parabéns de gente, de amigos, de pessoas um pouco mais distantes também, porque ela estaria grávida sem ela estar. Então, a gente não consegue ver essa dimensão. E aí, essa questão do rótulo, eu entrei com esse título hoje para discutir isso, porque ela fala justamente isso, é que as mulheres, as pessoas precisam entender que as mulheres são completas, elas tendo ou não um parceiro, elas tendo ou não um filho. Né? Então, o fato de você estar casada não significa que você quer depois formar Você já formou a sua família, né? Você não quer aumentar essa família, que você queira ter filhos. E eu acho isso interessante porque eu vi sair nessa semana, ou foi na semana passada também, acho que no Huffington Post, uma pesquisa, confesso que eu não entrei em detalhes nela, não tive tempo. Saiu uma pesquisa de que mulheres que tinham se tornado mães, a pesquisa demonstrava que havia um percentual de mulheres arrependidas. Então, é uma coisa que a sociedade às vezes nem concebe, nem aceita que você se torne mãe, que você possa se arrepender, que não era bem aquilo que você queria manter a sua vida de independência, que você ter um filho, você se torna uma pessoa muito dependente de horários, não pode frequentar todos os locais, né? Depende da idade da criança e tudo, então não é uma vida fácil, não. Esse rótulo, então, fica de que a mulher só é completa se ela se casar, ou, como as coisas andam mais modernas, já não há mais tanto essa pressão para o casamento, né? Já faz um tempo que
que as coisas evoluíram e as mulheres já lutam por mais independência, mas ainda assim é uma pressão para ter filhos. A ideia de que se você não tem filho, você não é completa. Então, esse é um rótulo forte ainda que as mulheres lutam para derrubar e muita gente, às vezes, não tem nem coragem de assumir que não quer ter filho. Às vezes, não é o momento, né? Não consegue assumir que, de fato, não tem aquele interesse. Eu confesso que, no meu caso, por exemplo, eu enfrento essa pergunta entre os amigos, claro, né? Essa é uma pergunta mais íntima, digamos assim. E a minha cabeça já mudou muito. Se eu fosse pensar com a cabeça lá de trás, né, da minha adolescência e tudo, certamente eu já teria tido muitos filhos e tudo. Mas acho que de uns 5 anos para cá, minha cabeça mudou muito. Eu já não acho que tenho mais esse ânimo, né? A minha vida está seguindo num ritmo que eu não entendo que tenha mais espaço para filho nela. Pelo menos hoje não. Pode ser que amanhã mude minha cabeça, mas também não me sinto nem um pouco incompleta por isso. Confesso que não passa nem na minha cabeça em algum momento do dia, meu Deus, que bom seria se eu tivesse um filho. Não chego a pensar nisso, mas esse é um rótulo interessante que as mulheres passam. E aí, interessante também sobre isso, foi um vídeo que eu vi também nas redes sociais, confesso que foi no Facebook. Uma pessoa republicou um vídeo de Luana Piovani falando a respeito de uma entrevista que ela ia dar a uma revista de moda, não quis dizer o nome da revista, não quis dizer o nome da repórter, a respeito justamente desse desabafo de Jennifer Aniston, né? Que mulheres não podem estar um pouco acima do peso, porque o povo já diz que ou ela tá gorda ou ela tá grávida, que como a aparência não tá boa, o casamento deve estar se acabando, essas coisas aí. E aí Luana Piovani publicou um vídeo ao vivo e é bem interessante porque Luana se mostra uma pessoa normal, pelo menos no vídeo lá dela, não tem maquiagem, não tem roupa especial, não tem local especial, a gente vê mesmo que ela tá ali é uma dona de casa, que a gente tá vendo no vídeo, uma pessoa normal, chega a mostrar até uma espinha que tá crescendo no rosto. Espinha é sempre um trauma de toda mulher, mas Luana nem escondeu, muito pelo contrário, fez questão de mostrar e ela fez questão de publicar esse vídeo falando da entrevista, porque ela acha que a revista não vai publicar o vídeo. Aliás, não vai publicar o que ela respondeu, porque ela levanta justamente essa hipocrisia da imprensa, que é uma coisa que merece até um podcast especial, porque a imprensa, do mesmo jeito que compra essas fotos desses paparazzi, que perseguem as pessoas, que mostram um lado ruim daquele ser humano, expõe Bom, é uma pressão muito grande para sempre o pessoal ser perfeito, não sair com o cabelo errado, tá sempre sorridente, não pode ter um problema no dia, nada disso. E a imprensa que faz isso é a mesma imprensa que publica o desabafo lá de Jennifer Aniston, repercute como se aquilo fosse algo que era óbvio, que precisava ser dito por alguém, mas é essa mesma imprensa que publica as coisas ruins, né, que vem desses paparazzi. Então, a Luana falou sobre isso e disse, olha, me desculpe, mas o desabafo de Jennifer vem justamente do tipo de reportagem que vocês publicam na sua revista. E ela diz que lá, por exemplo, os ensaios fotográficos com as mulheres são sempre aquelas supermodelos que são muito magras. Ela chega a citar, não cita nomes, é claro, mas ela chega a citar modelos que têm 25 quilos a menos do que a sua altura, comparando os números, né, em números absolutos. Então, são pessoas muito magras. Ela fala, esse não é o padrão da mulher, e não é só o padrão da mulher brasileira, não é o padrão da mulher. Porque talvez 10% da população esteja nesse padrão, e como é que esses 10% chegam nesse padrão de supermodelo, de linda, de fina, que toda a roupa cai certo e é muito bonito de ver? Esse 10% passa muita fome, às vezes tem até que se submeter a problemas sérios como anorexia para conseguir manter um peso. Então, ela diz justamente isso, que a revista deveria
retratar em seus ensaios, pelo menos de vez em quando, a maioria, que é colocar lá uma nutricionista, uma professora, uma artista plástica, são justamente as profissões que ela exalta, uma mãe, né, que seja mesmo dona de casa, não tenha uma profissão remunerada, mas ela diz, então a revista deveria mostrar mulheres normais e não esse padrão absurdo que não existe, que já rotula aí e termina acabando com essas famosas. Eu confesso que eu tenho pena às vezes dessas famosas, justamente por isso, porque elas são obrigadas a estarem sempre lindas, sempre sorridentes, sempre muito bem maquiadas, da hora que elas acordam até a hora que vão dormir, não podem ter raiva, não podem expressar uma palavra errada, que o mundo já cai. Então, eu escolhi até falar sobre esse tema, terminei saindo um pouco para falar de imprensa. Certamente vou tirar um dia para falar sobre a imprensa, não será hoje, mas é muito disso, dessa ideia que a sociedade impõe, a imprensa reproduz, que a mulher, para ser feliz, tem que ser casada ou para ser completa tem que ter um filho. E não é bem assim que a banda toca. É realmente uma primeira ideia de rótulo que talvez a gente tenha que começar a combater, porque as coisas não são bem assim. Bom, ainda falando sobre rótulos, nesse fim de semana também publiquei lá no blog, mas aí eu não publiquei muita coisa a respeito do programa em si, foi mais uma chamada. Eu sou super fã daquela comediante americana Chelsea Handler, e Chelsea tem 2 programas, ela saiu da TV normal e assinou com a Netflix, e ela tem 2 programas, ela tem uma temporada lá que ela faz tipo mini documentários, chamada Chelsea Das, e cada programa tem um tema. E tem o programa dela semanal, eu nem sei se é semanal mesmo, ou se a cada 3 dias sai um programa novo, que ela faz com entrevistas. E é totalmente diferente, porque como ela é comediante, ela tira sarro mesmo lá de todo mundo, ela tira sarro dela mesma, ela não leva nada a sério. As entrevistas são cheias de palavrão, que é sempre um tabu na TV americana, mas como é na Netflix, pode, né? E é indicado lá a censura do programa e tudo, mas vale a pena. Eu gosto muito, pelo menos. Quem gosta desse estilo deveria experimentar. Mas mesmo quem não gosta do estilo, eu sugiro buscar um episódio que saiu nesse Chelsea Das. É o 3º episódio da primeira temporada. Em português ele é chamado de Chelsea e o Racismo. Olha, 1h11 de programa. Eu já me prometi que vou assistir de novo, porque enquanto eu estava assistindo, mamãe chegou, só pegou um pedaço, e eu disse, não se preocupe que eu vou colocar para você com legendas em português, para você assistir direitinho. O programa começou e eu imaginei que ia seguir naquele ritmo de Chelsea, de piadas e tudo, mas, gente, o programa é magnífico. Eu nunca tinha visto algo ser feito... Eu nunca tinha visto algo ser feito com tanto esmero sobre racismo. Ela começa falando dessa coisa que os comediantes têm de fazer piada de tudo. E ela rejeita totalmente o título de politicamente correta. Ela não gosta disso. Ela diz que faz piada e se alguém se sentir ofendido, ela não vai pedir desculpas, porque é esse o ofício dela, ela faz piada dela mesma, então ela não vê motivo para isso. Então, a gente imagina que o programa vai tomar um caminho, mas ela sai batendo em todo tipo de racismo, em todo tipo de rótulo que a gente possa ter aí, pelo menos na sociedade americana, e é impressionante como ela consegue fazer um debate muito interessante. Ela chama muita gente, ela vai às vezes ao local averiguar aquilo ali, como é naquela cidade. Para quem não sabe, por exemplo, de história americana, durante a Guerra de Secessão, a gente teve uma luta, né, entre as colônias do Norte e as colônias do Sul, porque as colônias do Norte queriam abolir a escravidão e as colônias do Sul mantinham a escravidão. Então, isso trouxe uma grande luta nos Estados Unidos. Um presidente chegou a ser assassinado por isso, né, que é o Abraham Lincoln. E até hoje ainda tem gente que no Sul tem a ideia de que a guerra não foi para isso não tinha nada a ver com escravidão não. A
A questão era o norte querendo mandar no sul. O norte querendo mandar no sul, não a questão de abolir escravidão. E aí ela sai entrevistando essas pessoas e é impressionante como quem é racista não tem essa ideia de que é racista. Acha que aqui não há racismo, nós não temos diferença entre negros e brancos e etc. E quando você ela vai entrevistar um cara que vende acho que cachorro quente num canto e ele é negro. Nossa, o pessoal que está lá dá N exemplos de racismo, né? E tem uma outra ideia, apesar de ser do Sul, tem uma outra ideia sobre a Guerra de Secessão, né? Nada dessa história de que era o Norte querendo mandar no Sul, e sim de que era querendo abolir a escravidão, que era uma coisa que nunca deveria ter existido. Então, a partir disso aí, são N outros rótulos que são abordados no programa. E eu achei interessante porque, às vezes, a gente pensa que um rótulo positivo é uma coisa boa, né? Por exemplo, as pessoas associam que as pessoas de pele negra têm mais aptidão para o esporte. E aí tinha um especialista na área, né? Era negro também, falando sobre isso, dizendo: isso termina sendo um racismo e você não percebe, porque você termina reduzindo as pessoas de pele negra a só terem aptidão para uma coisa, só terem aptidão, né, física, não teriam aptidão para trabalhos intelectuais. E a gente nunca pensa dessa forma. A gente sempre imagina que você está fazendo um elogio e, na verdade, não é. Eu já até abordei aqui algumas vezes essa parte de a gente achar que está fazendo um elogio e não está. Eu nem vou mais citar isso, mas, bom, esse programa realmente mexeu com as minhas estruturas nessa parte de rótulos. Então, eu recomendo demais, quem tiver acesso à Netflix, não deixe de assistir. É um show esse episódio. É o terceiro episódio da primeira temporada, que vai abordando vários rótulos. Mostra imigrantes, mostra essa diferença entre o pessoal negro e branco, norte e sul. É muita coisa, é muito interessante. E ela vai lá falar com as pessoas. Não é assim a ideia que se tem, não. Ela mostra no local, ela chega a mostrar até um cara que se leva a vida, né? Ele se propõe a patrulhar a fronteira com o México para que os mexicanos não tenham acesso aos Estados Unidos. E ela chega a mostrar esse cara lá na fronteira conversando com os mexicanos do outro lado da fronteira. É muito interessante mesmo, como ele muda até o jeito de falar e tudo, quando ele está falando com ela e depois quando ele vai falar com os mexicanos. Então, é um programa que deve ser visto, deveria ser assistido por todo mundo, para a gente questionar os próprios rótulos que a gente impõe às vezes e que a vida nos impõe também. Ainda falando de rótulos aqui, eu até lembrei de um que eu sofro muito disso. Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou acima do peso, né? Eu sou gorda. E as pessoas sempre associam tenho certeza que muita gente acima do peso vai se identificar. As pessoas sempre associam quem é acima do peso a gente que nem tem uma saúde boa e que come muito. E é interessante porque eu canso de sair com muitas pessoas que comem muito mais que eu, que bebem muito mais que eu. Eu nem bebo, na realidade, eu tomo água. Mas, às vezes, nem se exercitam e as pessoas têm essa ideia de, não, você é gordo porque você come muito, né? E não é bem isso. Às vezes, você come mais do que você deveria. Mas esse deveria, essa quantia do deveria, isso vai muito de organismo para organismo. E não necessariamente você, talvez até comer um pão, por exemplo, já seja muito, se o seu metabolismo não consegue lidar com aquilo. Então, esse é mais um exemplo de rótulo que a gente tem. Assim como quem é magro, a gente imagina que passa fome e por aí vai. É uma coisa bem, bem difícil. Para terminar, essa parte de rótulos também chamou minha atenção nessa semana, e acho que de todo mundo, né? Ontem foi dia 14 de julho, né? O dia da queda da Bastilha, é um feriado lá na França. Aqui em Natal nós temos os 101 anos do América, o dia de fundação do América, é o mesmo dia, 14 de julho. Mas na França é um feriado e aí um louco desses terroristas, né,
pegou um caminhão e saiu atropelando. Nem é atropelar o termo, porque atropelar dá uma ideia até de acidente. Ele passou por cima mesmo de muita gente com esse caminhão. Não passou de mais gente porque foi assassinado pela polícia francesa. Mas dizem que o caminhão tinha lá granadas, etc. E aí, isso já levanta um outro rótulo, porque as pessoas costumam associar esses terroristas à religião. Tudo bem que eles devem ter sua religião, mas religião é uma coisa, fanatismo é outra. E fanatismo, esse sim, tem que ser combatido, e aí não é só de religião, não. Nós temos fanatismo político, cansamos de ver aí nessa eleição que passou, pessoas que davam a vida em nome de um partido ou de um candidato, né? Chegaram até a desfazer amizades em nome disso. Fanatismo esportivo, né? Quem tem essa paixão desenfreada por um clube. A paixão pelo clube pode até existir sem problema algum, mas não dá para você, porque gosta de um clube, achar que todos os outros têm que deixar de existir. Por exemplo, se você é América, achar que não tem que existir ABC, ou se você é ABC, achar que não tem que existir América, e quem torce para o outro clube é sempre um idiota. Isso é completamente errado, porque é fruto de fanatismo, pelo amor de Deus. E aí nós temos, então, esse fanatismo, por exemplo, por um astro do rock, do pop, uma celebridade, gente que muda sua vida em nome daquele ídolo. Aí a gente chega até aos perturbados mesmo, né? Gente que passa a perseguir, a ameaça de morte, essas coisas. Então, a gente tem que ter cuidado com esse rótulo de que são religiosos. Não. O fanatismo religioso, esse tem que ser combatido. O fanatismo político, o fanatismo esportivo, qualquer tipo de fanatismo tem que ser combatido. Mas a religião em si não. Cada um siga a sua religião, aprenda a respeitar os outros, porque é isso que a gente está precisando, enfim, no fim das contas é disso mesmo, é de respeito. Tanto respeito às leis, voltando aí para os faróis, né? O trânsito brasileiro, estamos precisando de respeito, como esse respeito com o individual, um com o outro. Esse respeito, essa ideia de que as pessoas erram, né? E as pessoas têm uma outra opinião. Então, uma boa ideia é tentar acabar com esses rótulos, sejam eles positivos. Como eu disse, esse programa já me abriu aí os olhos para isso, que rótulo positivo também é ruim, como especialmente os rótulos negativos. Não dá para ficar em pleno século XXI ainda com certas ideias arraigadas como essa de que mulher só é completa se for casada ou se tiver filhos. Bom, então é isso, minha gente. Eu fico por aqui, já conversei muito, fui bem filosófica hoje aí nessas ideias de rótulo. Aguardo sugestões, aguardo críticas, lembrando e até fazendo um convite para amanhã, entre 2 e 3 horas, vou tentar fazer às 2 da tarde em ponto, pela primeira vez, o nosso bate-papo em inglês aqui. No domingo, às 10 horas, o nosso bate-papo sobre futebol, aproveitando a oportunidade para deixar aqui os parabéns a todos os americanos e ao América, que ontem completou 101 anos. A festa, se Deus quiser, vai ser completa amanhã, a partir das 4 na Arena. América e Remo se enfrentam, um jogo aí que sempre se repete quando chega em matéria de acesso do América nas Séries C, ele sempre pega um time do Pará. Então vamos ver se dá certo nesse sábado. Quem quiser acompanhar, aí vai o convite especial para as mulheres que estão com o ingresso bem baratinho, R$10 para ir para a Arena e R$9 se comprar através do site da Arena. Então fica esse convite, fica os parabéns ao América, o convite para amanhã. E o convite para quem já gosta de ouvir esse bate-papo se repete na sexta, 7 da noite, sábado, 2 horas em inglês e no domingo, às 10 horas, sobre futebol. Desejo um bom fim de semana a todos e espero vocês. Até lá!